Gente, o assunto agora é aquilo que eu falei no bloco anterior, que é a exposição que nós temos muitas vezes não, eu brinquei com a Amanda, porque a Amanda é uma TikToker, ela é uma pessoa que consome bastante conteúdo nas mídias sociais, principalmente no TikTok. Eu também, quem aqui não consome, né? A questão toda é até que ponto que isso é salutar ou acaba se tornando um problema. E aí, para falar sobre o assunto dos vícios digitais e suas consequências, nós estamos recebendo ele aqui, que retorna a este microfone depois de um bom tempo, o nosso amigo Dr. Humberto Martins Fornari. Que bom tê-lo por aqui, Fornari. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar de volta aqui, agora não mais como secretário, né, Valdomiro? Sim. Mas como médico psiquiatra. E trazendo, né, informações importantes a respeito dos motes atuais, né? Eu sempre digo que a rede como um todo, rádio, TV, jornal, revista, a própria internet, são meios importantes de disseminar comunicação e o conhecimento, né? Então, apesar de a gente estar discutindo e falando algo a respeito de vícios digitais ou das redes midiáticas, né? Nós precisamos delas, sim, mas com moderação. 4, 6 horas já começa a ficar preocupante. Claro que eu brinquei aqui com a Amanda, né? Peguei no pé dela, tal. Como a Amanda diz, a gente só brinca com quem a gente gosta, né? Mas uma pessoa que fica mais do que 4 horas, tá exagerando? Com certeza, conectada? Com certeza. É muita coisa. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, por exemplo, 4 horas, se nós temos, eu sempre uso a régua das 24 polegadas, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, almoço e 8 horas para você dormir. Então, assim, você está tirando 4 horas ligada em um instrumento, né? Que provavelmente o que ele está te trazendo de benefícios. Uma coisa é você ficar 4 horas estudando, 4 horas fazendo pesquisas na internet. Outra coisa é você gastar 4 horas, 2 horas que seja, no TikTok. Não tem porquê, não existe nada que explique, ou melhor, a explicação se dá por essa construção de mecanismos de prender a sua atenção, e ao mesmo tempo te trazer satisfações, né? Porque ninguém fica 1 hora vendo algo que não lhe traz satisfação. Então, mas é uma satisfação que te traz o quê? O que ela te traz de produtivo para o teu dia a dia, para a tua sapiência, para o teu conhecimento, para o teu aproveitamento dentro do trabalho e assim por diante, né? Claro, a Amanda aqui, vamos usar a Amanda, né? Já que vamos pegar a Amanda como régua, né? Vai, a nossa. A Amanda até ela vai, porque ela tem que fazer pesquisas, o que está acontecendo no mundo, tal. Ela pesquisa, né? Eu acredito que essas 4 horas dela sejam para muito mais em função do próprio trabalho dela do que gastando tempo no TikTok. Agora, tu imagina eu, Humberto, psiquiatra, gastando 4 horas fazendo o quê? Ou é num momento como esse, como estamos agora, né? Numa transmissão, né? Onde a gente está fazendo o quê? Um conteúdo de aproveitamento. Ou eu estou estudando, mas eu não posso ficar 1 hora, né? Perdendo tempo com o TikTok, porque o TikTok, ele não te traz nada, né? Assim, em sã consciência, se a gente for olhar, não tem porquê. Ele é mais maléfico do que benéfico. Com certeza. Ele é mais maléfico do que benéfico, com certeza. Porque é melhor você aproveitar 15 minutos de meditação do que ficar descansando a sua cabeça no TikTok. A coisa que mais a gente vê hoje nos ambientes públicos é uma pessoa com o celular, com a atenção no celular, num conteúdo qualquer, e o filho brincando sozinho. Sim. Ou o contrário, o pai sentado sem fazer nada e o filho no celular sozinho. Quer dizer, a interação social que é tão pertinente à humanidade, ela acaba se perdendo para um mundo virtual.
né? Por um mundo digital, aonde você está rindo com uma pessoa que não está do seu lado, enquanto a pessoa que está do seu lado não sabe nem porque você está rindo. Antigamente a gente chamava isso de sintomas psicóticos, esquizofrênico, né? Mas hoje é comum, hoje é muito comum. Quer dizer, é o mais comum de se ver, né? A criança almoçando sozinha e o pai e a mãe se comunicando com outras pessoas que não estão ali presentes, não né? estão conosco agora, né? Veja só, nós estamos em 2, 4, 6 pessoas aqui. Nós estamos nos olhando, trocando olhares, confraternizando, abraçando, um aperto de mão, e isso está se perdendo. Isso está se perdendo. Doutor Humberto, boa tarde. Boa tarde. Eu estava até olhando aqui no meu celular a média que eu gastei ontem, por exemplo. Claro que junta redes sociais e outras coisas. O senhor deve ter visto casos piores, outros melhores, mas, por exemplo, a minha média ontem foi de 10 horas. Olha. 10 horas. Só que, claro que eu também uso o celular para trabalho, para enviar notícia. Então, mas de rede social, por exemplo, eu fico muita à noite fora para ir pra faculdade. E a gente fica o quê no ônibus? No celular. No celular. A gente usa o celular na faculdade, pelo menos na minha, para fazer trabalho às vezes. Ou no intervalo. Enfim, o celular tem em todo momento. E ontem, ainda fazendo um trabalho também sobre o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais relacionados a tecnologias. E eu não falo só de celular. Falo de videogame, falo de tablet, falo de computador. No geral, televisão. Eu não vou mentir, eu tenho meus problemas mentais, porque sou de 2004, essa minha geração já acabou. Não, mas por que eu digo isso? Eu não tenho que ter vergonha. Porque eu posso ter eu já tive, por exemplo, problema de coração. É um problema mental normal, é um problema no corpo da gente. Sim. E é claro que quando, por exemplo, a gente fica muito no computador, eu li uma matéria para fazer esse trabalho que libera serotonina, aquele hormônio de felicidade. Sim. E a gente não consegue parar porque é tão bom. Que é uma falsa, né? Na verdade, felicidade, né? E é a mesma coisa que acontece quando se usa álcool, drogas. E acontece que quando sobe muita serotonina, depois uma hora cai. Exato. E a pessoa entra enfim, né? Numa coisa. Amanda falou em 10 horas, eu fui só para confirmar, doutora, fui até um dado que eu já tinha conhecimento, só para confirmar. A média do brasileiro é de 9 horas por dia. Média. É um número muito alto, de fato, né? Mas, enfim, eu queria fazer a pergunta pro senhor em relação a criança e adolescente, porque são a base, certo? Então, ali, a gente vê, às vezes, muitos bebês de 1 ano, às vezes, no dia a dia do pai e da mãe, tem correria, dá o celular pro filho para ver um desenho, porque precisa fazer outras tarefas domésticas. Mas ali, então, vamos fazer da faixa de 1 ano até os adolescência, hoje em dia, acho que até 20 anos, 19, por aí. Até os 18 anos. 18 anos. Uhum. Então, nessa faixa etária, quais a gente já imagina, mas vindo da questão do senhor, do que você tem no seu consultório, já como secretário de saúde, enfim, na questão ali da sua carreira. Quais transtornos mentais principais, assim, os 3, 4 que o senhor já pegou? E qual que foram, tipo, os casos que te chamaram mais atenção? Eram crianças de 8 anos com depressão? Às vezes também porque ficavam muito tempo no celular. Como é que o uso da tecnologia acometia essas vítimas? É importante essa questão que a Amanda está trazendo, porque assim, hoje a única certeza que nós temos é que crianças, a literatura fala até os 2 anos, não deva ter contato com as mídias interativas. É proibido, né? Se fala até que o pessoal lá na Califórnia, lá, os donos da Google, da Microsoft, essa turma toda, coloca as crianças em colégios ou creches que não têm interação midiática, para que as crianças deles seguramente não tenham exposição a esse tipo de instrumento. Então, os 2 anos. E por que 2 anos que a gente diz? Porque o cérebro humano, o maior período de desenvolvimento, né, cognitivo, comportamental, emocional, é até essa fase, 2 anos. Até os 5, né, tem bastante desenvolvimento ainda. Mas o primeiro ano, o segundo ano, são os anos principais. A gente fala, os pediatras dizem assim, que você quiser tornar as crianças, né, com menor capacidade de trabalho, de conhecimento, de inteligência, fazer essas crianças passarem fome no primeiro ano de vida. Por quê? Porque é o ano onde o cérebro mais se desenvolve, né? Então isso é fato.
Quando a gente diz assim, por que que as redes midiáticas, elas interferem nesse crescimento? Porque são fases que a gente diz assim, eu tenho tempo de aprender a navegar, né, na internet, mas eu não tenho tempo de aprender um vocabulário, de aprender as emoções, de aprender os comportamentos, né, se passar daquela fase que está estabelecida para o ser humano. Então, a fase de a gente criar conexões, de a gente criar interações, de a gente iniciar o desenvolvimento de personalidade é nessa fase. Então, é proibido a gente disponibilizar essa questão da rede midiática para essa fase. Até os 5 anos, tudo bem, uns 15 minutos, né, que tu pode deixar a criança brincando ali uns 15 minutos, 10 minutos por dia, ainda vai. Mas depois disso, são consequências que virão a posteriori, né? A música, a escrita, a palavra, tudo tem a fase de aprendizagem. Se você não aprender ali naquela fase, você vai ter muito mais dificuldade de aprendizagem a posteriori na vida adulta. Diferente da internet, né? Você não precisa sair funcionando na internet, o mundo digital dos milênios, né? A gente não precisa. Por quê? Porque quem desenvolveu isso tudo é a geração, não a minha, mas a geração desse rapaz aqui, do França, do Anderson, né? Da tua geração que estão desenvolvendo. Então, não nasceram com as redes midiáticas. Eles cresceram e estão desenvolvendo mecanismos que hoje estão sendo disponibilizados, né? É diferente. Quando eu como secretário da Saúde, né, a gente lembra que uma dificuldade, uma preocupação era não parar o colégio. Por quê? Porque tem as fases de aprendizagem. Exato, importantíssima, né, no desenvolvimento. No desenvolvimento. E quando você está de posse de um celular, muito do que você teria que estar prestando atenção na aula, de estar prestando atenção nos pais, né? Uma troca de olhar, uma troca de conversação, não existe mais. E doutor, também, quando essas crianças, adolescentes são expostas a isso, tem muita questão do que se está vendo, não tem o controle. Até tem hoje em dia recursos, seja Samsung, seja iPhone, de tempo que os pais podem monitorar, ou tempo de, que nem eu olhei aqui, o tempo de tela, para eu ter um controle sobre isso, modo sono, enfim. Por exemplo, a gente vê muita criança de hoje em dia que alguns pais acham errado, enfim, opinião de cada um. Alguns não veem problema. Cantando músicas de funk, enfim, estão aprendendo um vocabulário que não é para aprender com 5, 7 anos e acaba se expondo. E o que era para elas aprenderem realmente na escola acaba se distraindo. E então, né, ali quando está aprendendo sobre emoções, está desenvolvendo o cérebro, acomete, entra no meio e os pais já não sabem o que fazer. Exato. Entende? Exato. Mas a questão de transtornos que se vê. Isso, então, fechando a questão da Amanda, o que a gente vê muito, né? São crianças que acabam desenvolvendo maior grau de rebeldia, agressividade, né? Muitos, ansiedade. Eu não atendo crianças no consultório, mas o puber, a partir dos 16 anos, a gente acaba atendendo, até porque é uma demanda que tem poucos especialistas na área na nossa região. Então, a gente acaba atendendo até por uma questão de solidariedade. Muita ansiedade e isolamento, que acaba levando isolamento. Meninas, elas ficam muito mais viajando nos TikTok e nas redes sociais. Os meninos já é um outro perfil, já é mais jogos. E eles ficam jogando. Eles até ficam na rede social, mas é muito menos que as meninas. Agora, isso é importante, assim, de se observar, inclusive nas escolas, né? As escolas, o celular tem sido um grande problema. Porque existe lei que proíbe o uso do celular na escola, mas não proíbe levar
Quem frequenta a sala de aula sabe do que eu estou falando. A proibição é do uso, mas ninguém proíbe de levar. Então professor, né, como vê aluno embaixo da carteira ali, isso é um fator da dependência, né, doutor Fornari? Aí a minha amiga Neuza, ela que tá me mandando uma pergunta interessante aqui. E o idoso? Porque a gente falou aqui de tempo de exposição na internet, no celular, da criança, do adolescente, mas existe um público que é o idoso. Sim. E como é que o efeito desse vício aí, o que ele tem causado aí no público idoso? E até para trazer junto, aumentou, né, nos últimos anos esse público idoso usando mais a tecnologia também, né? Com certeza, o público idoso é um dos públicos que mais estimula não sei se dá para falar o caminho, mas é o WhatsApp, né? O WhatsApp é um caminho que o idoso utiliza muito, né? Principalmente para a comunicação com a família. Então, do ponto de vista do idoso, né, nós não temos a preocupação a qual a gente tem na primeira infância, segunda infância, a puberdade, a adolescência. Por quê? Porque o cérebro já está desenvolvido, a pessoa já está com a situação dela de vida conectada. O que me preocupa, mas que não tem ainda trabalhos nesse sentido, é o idoso acabar se isolando por causa da comunicação virtual. O contrário, sim. A gente tem muitos benefícios do ponto de vista de um idoso que não tinha contato mais com a sua família, acabar usando a rede, principalmente da câmara, né, para conversar com seus filhos, conversar com seus netos e aí trazer um benefício. Então, eu diria que nós temos numa ponta um problema que nos preocupa muito, que é o desenvolvimento, né, estrutural do cérebro, enquanto mente, enquanto intelecto, e do outro lado uma parte importante, né, da população que não imaginaria a possibilidade de poder se conectar, né, com seus filhos que moram no exterior, que moram em cidades, né, longínquas do nosso Brasil continental, trazendo aí sim benefícios. Eu não vejo malefícios para o idoso. Nesse momento, não temos malefícios para o idoso. Agora, para o jovem, até o completar da poda neuronal, eu diria que é uma preocupação e que a gente vai ter que ter políticas públicas, né, para que haja realmente um controle, principalmente do tempo de uso. Bom, são 12h48, rapidinho que o nosso tempo está estourando. Deixa eu aproveitar a última então, Valdomiro. Doutor, a gente sabe que teve a pandemia e essa questão da pandemia, que foi esses 2 anos e meio de ficar em casa, ajudou a acelerar essa questão dos vícios digitais, porque a gente sabe que o digital ele já está praticamente aí há 15 anos no mundo, com aceleração. Mas essa questão da pandemia, do fique em casa, que da pessoa não poder nem sair pro seu terreiro de casa e ficar literalmente de casa, usando o celular, usando o computador, usando o videogame, ajudou a aumentar. E o que fazer para tentar diminuir isso agora? Porque a gente não está mais em pandemia, mas querendo ou não, o ser humano ele acha que está em pandemia com o próprio celular. O que tentar fazer para diminuir agora? Então, França, é muito interessante. E essa questão é pertinente porque, assim, não só o uso das redes, como o abuso e até a criação de dependência, principalmente do álcool, aconteceu durante a pandemia, né? Porque as pessoas, como eu disse no início da entrevista, nós somos seres sociais. É uma característica muito, muito peculiar do ser humano. Ele gosta da individualidade, né? Gosta de ser respeitado na sua individualidade, mas ele não consegue viver sem uma sociedade, né? Quando o isolamento foi imposto, né, pelos governos todos, o que mais se viu foi exatamente isso: as pessoas se comunicando via WhatsApp, via câmara, muitos em função do isolamento fazendo uso de bebida alcoólica, né, e que trouxe consequências irreparadas, né? Sem reparação até o presente momento, né? Porque essas pessoas, a gente tem durante o consultório, encontra pessoas que
começaram a beber durante a pandemia e estão colhendo malefícios no trabalho, na escola, em função desse hábito que se criou naquele momento. O Valdomiro colocou uma situação importante, bem rapidinho, Valdomiro, a questão de poder levar o celular na escola. O poder levar o celular na escola também atrapalha. Por quê? Porque tira a atenção. Sim. Do estudante. O estudante não foca naquilo que o professor está falando lá na frente, está ensinando lá na frente, porque ele quer saber como é que está a rede social dele, se teve like, se não teve, na foto que ele mandou, se o colega ou a colega aceitou a solicitação, como é que está o meu grau, minha graduação no jogo, se eu subi de graduação, se eu não subi. A menina vai querer saber como é que está girando a fofoca na rede social e assim por diante. Isso desfoca o aluno, desfoca o estudante, e isso acaba trazendo prejuízo escolar, rendimento escolar e assim por diante. Bom, o nosso tempo estourou, acho que o Anderson tinha uma pergunta para fazer, se for bem rapidinho. Não, até em cima do que o França falou, os psicólogos afirmam que em 2030 a gente vai ter um surto psicótico, né, se continuar nessa crise. Isso é verdade mesmo? O surto psicótico já está acontecendo, né? Mas em 2030 diz que vai ser vai dar um boom, né? Nós estamos com essa é a primeira geração de filhos que estão menos inteligentes do que seus pais. Isso é preocupante. Muito. Isso já é reflexo do uso descontrolado, desenfreado das redes midiáticas, né? Eles sabem mais mexer no celular, mexer e se conectar aqui, ali e lá, mas eles não sabem mais fazer a soma de 2 mais 2. Infelizmente é isso que está acontecendo, né? Exatamente por quê? Porque está sendo imposta uma nova forma de viver, onde funções primárias, né, importantes, não estão sendo desenvolvidas e acaba o reflexo acontecendo lá na matemática, nas línguas, na música, na arte e assim por diante. Por isso que eu digo, nós já estamos emburrecendo os nossos filhos, né? Se nós vamos partir para um mundo totalmente digital, Anderson, eu não sei te dizer. Eu espero que a gente crie políticas, né? Os países asiáticos já tem mais de 10 anos, aonde existem políticas públicas, Valdomiro, no sentido de vigiar crianças estudantes que estão, né, sob um uso problemático das redes midiáticas. Doutor Humberto Martins Fornaro, tempo é nosso adversário. Eu vou convidá-lo para vir aqui em um outro momento com mais tempo. Intimar ele, né? Intimá-lo, né? Antes do dia 20, porque a gente para ali pelo dia 20. Antes a gente vai chamar ele de volta aqui já. Porque o tema, ele rende. Eu vejo o pessoal participando aqui. Até o Peron mandou aqui que no Colégio Militar, por exemplo, o celular não entra dentro da sala de aula. Eu penso que essa é uma atitude correta, tá? Mas o tempo, ele é nosso adversário. Infelizmente, a gente não consegue abordar. Então, vamos intimá-lo num outro momento para a gente fazer um debate mais aprofundado sobre esse assunto. Obrigado, doutor Fornari. Muito obrigado, Valdomiro. Obrigado, Rádio Cidade e os nossos ouvintes aí que participaram. É um tema importante e volto a parabenizar a rádio no sentido dessa transmissão de conhecimento, né, com profundidade, onde a gente precisa disseminar isso aí. Não dá para ficar 4 horas no TikTok. A Amanda está me instigando aqui a instalar. Eu não tenho TikTok. Ela falou para mim aqui no hora. É para tu conhecer ela que começa a dançar. Que é bom. Mas o problema não é a mídia social, é como a gente usa, né? Esse é a forma de usar. O Valdomiro tem vídeos do TikTok, eu pelo menos tenho, mas eu me policio muito com relação ao uso, porque é o tempo que a gente fica exposto. Porque esse é o grande problema. Bom, são